amigos e amigas que nos acompanham no site Novo Eleitoral, na TV Câmara, enfim, em todos os lugares onde a gente vai difundindo conhecimento, né, que a gente chega, como por exemplo no YouTube, vários vídeos do canal Novo Eleitoral no YouTube. A gente vai conversar aqui, eu e o professor Márcio Oliveira, que está aqui ao meu lado, que é professor de Direito Eleitoral, que é chefe de cartório eleitoral, que é realmente um estudioso de Direito Eleitoral, e principalmente, não é? Eu e ele somos editores do site Novo Eleitoral. E nós vamos bater um papo com você, fazer um debate, né? Um debate aqui sobre tudo, necessariamente tudo que diz respeito a essa reforma eleitoral, ou mini-reforma eleitoral. Que reforma é essa? Será que nós podemos chamar efetivamente de uma reforma? Ela já é realidade, nós temos uma lei, a Lei 13.165, que mexeu na Lei das Eleições, a Lei 9.504, mexeu na Lei dos Partidos Políticos, a Lei 90/96, e mexeu também no Código Eleitoral. Então, indiscutivelmente, nós temos mudanças significativas para as eleições de 2016 e nós vamos aqui abrir um debate, eu e o professor Márcio, justamente levando para você todas as novidades da reforma eleitoral. Márcio, eu acho que a primeira conversa que a gente tem que ter, evidentemente, eu acho que é importante a questão dos prazos, mas é a gente discutir, mas será? Como eu vim falando, será que a gente teve verdadeiramente uma reforma? E se a gente teve uma reforma, será que essas mudanças, de algum modo, não acabaram beneficiando alguém que as fez? Enfim, eu queria discutir primeiro, Márcio, essa questão geral, se nós temos uma reforma de fato, e se, evidentemente, temos, essa reforma beneficia alguém, ou foi a reforma isonômica, ou foi a reforma que melhorou, enfim, de um modo geral. E depois vamos bater um papo, amigo, sobre os prazos, muita mudança de prazo nas eleições. E aí, Márcio? Bom, olá, telespectadores, né, vocês aí que nos acompanham no site e na TV Câmara. Essa reforma, ela teve, no meu entendimento, desde o início, eu acho interessante, que foi o fato de tirar das gavetas da Câmara inúmeros projetos que tramitavam há vários anos. Então, para o bem ou para o mal, tudo isso foi tirado das gavetas e hoje virou lei ou foi rejeitado, mas de alguma forma veio ao mundo jurídico na forma de legislação. Nós que acompanhamos o tempo inteiro toda a tramitação dessa reforma, no nosso site está aí várias vezes, várias matérias nós fizemos, várias manobras que foram feitas na Câmara, no Senado, até mesmo antes do... A gente tem acompanhado até os suspiros, isso, né, Márcio? Até os suspiros nós temos lá no site, né? Então nós podemos dizer com propriedade que acompanhamos essa reforma. O que eu diria assim em termos de mudança mesmo, não teve nada de significativo, porque não mudou o sistema eleitoral, continua sendo o mesmo, né? Até agora não saiu a questão da reeleição, que é uma das expectativas que nós temos com relação à reforma constitucional que deve estar para sair. A mudança no tempo das candidaturas, que também está para ser decidido quando sair a reforma constitucional. E nessa... A duração dos mandatos, isso, a duração, né, dos mandatos, isso, né? Nessa parte legislativa aqui, a meu ver, o que teve de mais importante foi a redução do tempo da campanha eleitoral. A questão dos prazos, que inclusive é o que nós vamos discutir significativo agora. Pessoal. Essa questão da mudança, vamos dizer, em termos de redução do prazo, foi significativo. Márcio, antes da gente começar a discutir essa questão dos prazos, que eu acho que é muito importante, eu queria tocar num aspecto que você foi pontual aí, em termos da gente dizer que não há avanço significativo, principalmente porque não muda, vamos dizer, o sistema eleitoral, que talvez, não estou dizendo que se fosse mudar, por exemplo, o distritão, talvez a gente estivesse aqui reclamando. Mas poderíamos ter avanço e não tivemos, não é? Eu costumo dizer, nessa parte geral ainda, não sei se você concorda, que a gente não mexe, Márcio, no que a gente chama de estrutura do poder pelo poder. Ou seja, se a gente for analisar, como nós vamos fazer aqui a miúde, há, no nosso sentir, um patente benefício a quem já tem mandato. As coisas que se mudaram, que se alteraram, beneficia de um modo ou outro quem já está no poder. É impressionante como a gente percebe, penso eu, de modo casuístico, o interesse dos deputados e senadores em querer manter esse status e dificultar o acesso, vamos dizer, de novas pessoas para o mundo político. Claro e é evidente
que talvez a alteração mais drástica que a gente vai comentar oportunamente foi a questão da forma de financiamento. Mas não foi feito, né, Márcio, pelo Legislativo. Foi imposta pelo Judiciário, claro, o Executivo vetou, e isso vai ter, evidentemente, talvez alguma relação para, vamos dizer, oxigenar de algum modo as pessoas, né? Porque o que eu acho que deveria mudar era permitir que aquelas pessoas comprometidas, e você sabe que existe, claro que a gente tem um problema que você sempre bate, eu gosto disso, que se não mudar o eleitor, não adianta mudar o sistema, não adianta mudar nada, a conscientização do eleitor, mas você não acha que seria possível que a gente tivesse avançado para fazer com que aquelas pessoas abnegaram, aquelas pessoas que gostam, evidentemente, de servir ao bem comum, de servir à coletividade, elas possam ter acesso aos cargos públicos, aos cargos eletivos, Márcio? Queria que você tocasse nesse aspecto. Olha, doutor Eval, eu com relação à questão de esperar dessas pessoas abnegadas, eu sou muito sincero. O meu tempo de vida e de acompanhar a política, na verdade, eu acompanho política desde criança, antes de ser servidor da Justiça Eleitoral. Eu sou muito cético quanto a acreditar que a melhora vem de pessoas que se coloquem à disposição. Eu acredito que nós teremos quadros melhores quando a própria população, o eleitor e a sociedade estiver estruturada e conscientizada para cobrar do político essa seriedade. Continuo dizendo, difícil que os políticos por si ou alguém que venha daqui para frente tenha essa disposição. Diante disso, é uma discussão. Eles não vão fazer nada por iniciativa própria, seria isso, Márcio? Exato. Se a sociedade não cobrar, não vai vir essa melhora, nem em relação à legislação em si, como também nos novos quadros. Eu costumo dizer que nós temos uma legislação de impedir o acesso às candidaturas das mais avançadas do mundo, que é a lei da ficha limpa. A Lei 135 de 2010. Mas digo a vocês, que melhoria nós tivemos no Congresso Nacional, que foi eleito depois da Lei da Ficha Limpa. No meu entendimento, hoje nós temos o pior Congresso Nacional de todos os tempos. Eu tenho dito pior. Inclusive, o fator econômico da eleição passada para a representação do Congresso atual é uma coisa assim, evidente, uma coisa muito significativa. Vamos dizer, a força do poderio econômico do setor empresarial lá dentro do Congresso. Você não concorda, não? Que foi uma piora considerável? É por isso, doutor Eval, que eu digo que eu não espero modificações significativas vindo do Congresso e vindo da legislação. Por isso que você sabe disso, é o nosso trabalho de hoje, trabalhamos no sentido de conscientizar as pessoas, de levar uma ideia do cidadão, da participação efetiva do cidadão no meio político. Então, quando o cidadão começar, amigo e amiga, a cobrar verdadeiramente por essa conscientização que a gente busca dentro do nosso site, dentro dos nossos vários projetos aí, me permita eu colocar não só o nosso programa Cidadania, que a gente tem na TV Câmara que você acompanha, a gente tem o Novo Eleitoral na Escola, passamos agora a ter mais um projeto no jornal, não é? O Novo Eleitoral também, Cidadania dos Jornais, e vamos chegar brevemente às rádios, justamente para buscar essa conscientização, essa mudança que vem do povo. Agora, Márcio, depois da gente fazer essa dinâmica geral, e parece que o nosso entendimento aí é como não houve avanço, não é? E talvez tenha havido retrocesso. Não vamos nem colocar agora, em alguns aspectos, nós tivemos retrocesso. Talvez o avanço que você tenha sinalizado aí, e a gente não sabe se vai ser positivo mesmo, seja a redução, né? A redução talvez demonstre na prática ser um avanço. Vamos aguardar aí. Mas vamos falar um pouquinho dos prazos nas eleições. Eu queria que você começasse a pontuar as mudanças significativas para o amigo e amiga que nos acompanha sobre os prazos. Todos os prazos de um modo geral. Evidentemente, nós vamos depois fazer outros vídeos destacando as matérias respectivas. Pronto. O primeiro dos prazos que foi alterado diz respeito ao tempo de filiação partidária para poder concorrer a cargo público. Até a edição da Lei 13.165, era de 1 ano, né? E agora passou para ser 6 meses. Então, quem tem interesse em candidatar ganhou aí mais 6 meses para escolher em que partido vai estar. É interessante observar que isso enfraquece mais ainda o nosso sistema partidário. Ao invés da legislação priorizar o partido político enquanto estrutura política, social, né, de aglomeração de pessoas,
ele faz é diminuir essa importância, uma vez que você permite que as pessoas entrem e saiam até 6 meses antes do pleito. Vamos ver o lado, vamos dizer, eu também concordo com você. Eu acho que a gente poderia ter, vamos dizer, acochado no lado, vamos dizer assim, por lei, essa questão da fidelidade partidária. Porque a fidelidade partidária, vamos dizer, até então, já que a lei já está valendo, né? Já vale para a eleição de 2016, era imposto, como eu disse, goela abaixo pelo judiciário. Isso é uma crítica muito grande, porque não tem sentido um partido político que tem um programa partidário não seguir o seu programa partidário e muito menos não ter na sua própria estrutura essa ideia. Olha, a gente fez essa matéria do partidos políticos no Brasil, não é? A gente colocou no site. Você foi ver o conteúdo programático de alguns partidos da atualidade hoje, dos mais antigos. Olha, o PT lá, não estou querendo falar, o PT lá está dizendo que é socialista. Está dito lá. Eu só estou chamando, não estou querendo criticar por isso, eu estou querendo chamar a atenção do que tem no papel, em conteúdo programático, para o que você tem na prática. E aí eu queria ver o outro lado, mas tudo bem, eu concordo com você. Essa janela, ou esse janelão, ou até mesmo esse portão aí muito grande que foi aberto, vamos ver o lado positivo disso. Você concorda que agora, durante 3 anos e 5 meses, parece-me que fora das justas causas legais, que a gente vai discutir oportunamente sobre fidelidade, parece que o cara vai ter que ficar no partido dentro do mandato, nesses 3 anos e 5 meses, não é verdade? Isso não é um lado bom, não, por esse certo sentido, porque hoje, dentro do período do mandato, a pessoa troca. Quanto a isso, eu acho que não houve alteração significativa, porque de todo jeito o cara tinha que ficar no mandato e só podia sair em situações excepcionais. Certo, mas tudo bem, mas agora não fechou as justas causas? Então, veja bem, como fechou a justa causa hoje é legal, não se tem mais a amplitude que se tinha outrora, na realidade a gente entende que não é possível que nesses 3 anos e meio o candidato, o detentor do mandato não fique efetivamente dentro do mandato. Eu estou vendo nesse aspecto, porque antes ele sempre tinha uma justa causa extra legal para querer discutir, para querer levar à justiça. Se bem que a justiça tinha sido muito rígida, né? Hoje não tem mais, não é isso? Não tem mais. Isso que eu estou dizendo, é que nesse aspecto não houve mudança, porque o que acrescentou, o que reduziu em relação ao TSE foi a possibilidade do cara sair para ir para um partido novo. A única Isso coisa. Não tem mais. Não tem mais. Então foi a única coisa que teve de diferente da legislação para o que o TSE tinha. Então, a meu ver, não houve mudança efetiva em relação à fidelidade partidária, a não ser a criação da janela. Que agora ninguém precisa mais ficar... Eu concordo com você, que enfraquece, indiscutivelmente enfraquece. Vamos continuando aí a questão do prazo nas eleições. Ainda tem mais coisa de prazo, né? Inclusive ainda ligado à questão da candidatura, não é isso? Na verdade, agora as convenções partidárias passam a ser realizadas no mês de julho e começo de agosto, né? Até então era de 12 de junho a 30 de junho e agora passou a ser 20 de julho a 5 de agosto. Então os partidos terão aí mais um prazo para fazer suas convenções, né? Seus acordos políticos até a efetiva disputa. Isso é sinal do encurtamento do processo eleitoral como um todo, né? Aquele processo, vamos dizer, da propaganda, do registro, aquela parte assim que a pessoa sente mais que está no clima das eleições. Tem também mudança de prazo com o registro de candidatura, isso, não é isso? O registro de candidatura passa a ser 15 de agosto até o final de setembro seria 5 de julho, né? E a propaganda começa a partir do dia 15, né? Exatamente. Então houve aí uma redução de cerca de 40 dias em relação aos prazos Porque anteriores. era 5 de julho. Então, pessoal, sempre a gente está pontuando aqui como era na Lei 9.504 e como vai ser na eleição de 2016, que vai ser o primeiro teste da Lei 13.765, que será justamente 15 de agosto. Tem também na rádio e televisão, mudança significativa nessa parte de rádio e televisão, não é isso, Márcio? Isso. Com relação à rádio e televisão, a campanha eleitoral passa a ser somente de 35 dias, né? Ela cai aí para 35 dias até a antevéspera da eleição e o tempo também, né? Houve uma redução aí nesse tempo de televisão, que era de 30 minutos, agora passa a ser 10 minutos fixos, mais 1 hora, 70 minutos, aliás, de inserções ao longo do dia.
O amigo e amiga que vai acompanhar diversos outros vídeos nossos, esse é o primeiro de uma série de vídeos, nós vamos tratar da propaganda eleitoral de todos, vamos dizer, essas mudanças pontuais. Evidentemente, nós temos uma mudança geral nos prazos. Tem também a questão do prazo final para registro de candidatura, né, Márcio? Que muda, realmente muda, e é uma mudança aí interessante, não é? Era uma quantidade de dias antes, agora é outra, não é isso? Todos os registros de candidatura têm que estar julgados aqui na primeira instância até 20 dias antes do pleito, certo? Então, antes de 20 dias, você tem que saber já qual é a decisão do magistrado em relação a seu candidato. Não vai ficar aquela pendência, né? Agora, vai correr o risco dessas candidaturas estarem pendentes, doutor Evaldo, na segunda instância. É isso que eu estou dizendo. Aí vai continuar aquela ideia, porque evidentemente nós não vamos poder traçar aqui nesse primeiro vídeo essa discussão. Mas, Márcio, nós temos que discutir que talvez deveria ser a maior mudança, e aí parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário julgar efetivamente tudo isso o mais rápido possível, não só registro de candidatura, como todos os casos de abuso de poder econômico, midiático, político, porque esse é o grande problema que nós temos. Imagine, vai continuar aquela história de ir para a urna eletrônica um candidato que ainda esteja sub júdice e que possa, vamos dizer, alguém votar na foto de um candidato, quando na realidade você está votando em outro. Vai continuar ainda aberto essa situação. Então, esse é um dos grandes riscos do nosso sistema eleitoral. Por quê? O processo, o devido processo legal, ele demanda algum tempo até ser concluído, até garantir a ampla defesa, o contraditório e a participação das partes. Então, muitas vezes, como acontece em alguns municípios, vai se ter a eleição e vão ficar processos pendentes, inclusive de registro de candidatura. Não só o de abuso de poder ou de apuração de outras infrações, que muitas vezes acontece no dia da eleição, na véspera, e isso realmente é impossível de ser apurado até o dia da eleição. Mas muitas vezes o próprio registro de candidatura fica pendente até depois da própria eleição. Isso com certeza não é o razoável, não é o desejável. Nós poderíamos avançar nesse sentido. E por fim, o último prazo para a gente finalizar é a questão das contas, né? Que é importante, muitas alterações sobre conta, as contas dos candidatos eleitos, não é isso, Márcio? A única alteração que teve em relação à conta foi o prazo para julgamento. Exato, que é justamente... As contas têm que ser apresentadas até 30 dias após a eleição e o juiz, no caso aqui das eleições municipais, tem até 3 dias antes da diplomação para que ela esteja julgada, no caso dos candidatos eleitos. Esse prazo era de 8 dias. De 8 dias, ou seja, uma redução do processo como um todo. Então, eu acho que a gente pode, dentro desse debate inicial, mas fechar com a ideia de que essa redução geral dos prazos, vamos dizer, olhando sob o aspecto de que a campanha sempre foi muito cara, nós tivemos nos registros formais do TSE quase 5 bilhões, não foi? Da eleição de 2014. Eleição de 2014. Você acha, para a gente finalizar aqui esse nosso comentário, que com essa redução por si só, e evidentemente também a vedação do Caixa 1 das empresas, a gente pode ter no próximo ano, eu não vamos falar em crise não, né? Não vamos colocar crise não, tira a crise, eu vou tirar a crise. A gente possa ter uma redução formal de Caixa 1 desses gastos por esse enxugamento, esse encurtamento dos prazos, ou não, Márcio? Olha, formalmente eu creio que vai ter. Primeiro porque há a própria previsão legislativa de que essa campanha só pode custar no máximo 70% da último pleito. Então isso aí já... Só declarado, né? No sentido da declaração de gasto de campanha, o Caixa 1 já vai ser menor. Segundo, há muitas despesas que haviam durante o pleito, por exemplo, o pessoal que ficava segurando bandeira, o motorista, o próprio combustível ali que tinha já no período de campanha, as carreatas e passeatas, isso aí vai diminuir com a redução do tempo de campanha. A produção de televisão vai reduzir, também era um custo que estava aumentando. Que querer mexer na figura do marqueteiro, que é quem estava dominando, né? Totalmente. Exatamente. Uma das questões que se discutiu no Congresso na época foi essa. Eu creio que formalmente a campanha vai cair de preço, vai ter um preço menor do que o que foi até as últimas eleições. Nós estávamos realmente vendo eleições em que você tinha um verdadeiro festival de propaganda, de publicidade. Então, até diminuir a importância da proposta do programa do candidato em relação à mídia que se fazia em cima dela. Não tem sentido.
não ter sido. Tá aí. Então, ó, a gente foi para lá, foi para cá e acabamos trazendo nesse primeiro comentário, nosso primeiro vídeo, um aspecto positivo e eu acredito também que isso vai melhorar. Agora, repito, né, não me canso de repetir, eu acho que a melhora deve partir do eleitor. Por mais que essa reforma tenha sido feita, os deputados e senadores fizeram reforma que reputo, né, nos próximos comentários de debate você vai perceber claramente que foi muito casuístico, muito ligado à manutenção desse status quo atual, mas com certeza há uma perspectiva de pelo menos enxugar a própria campanha e diminuir essa influência externa do poder econômico dentro das campanhas eleitorais. Amigos e amigas que acompanham aí o site Novo Eleitoral, a TV Câmara, prazer enorme e com certeza a gente vai se ver em outros vídeos e outras participações. Beleza? Um abraço, Erval Sampaio e aí, Márcio. É isso aí. Valeu. Nos acompanha aí no site.